Um outro mecanismo de controle é o controle estatístico de processo. O objetivo é identificar se o processo está controlado ou não. E a partir do momento que o processo não esteja controlado, serão tomadas ações. Então, o que nós vamos fazer aqui no controle estatístico do processo? Nós vamos fazer a criação de cartas de controle com regras baseadas na média e no desvio padrão do processo. Por exemplo, essa daqui é uma carta de controle IAM, valor individual e amplitude móvel. Vocês podem perceber que aqui nós temos a linha central dos dados do processo, dos dados coletados do processo. Aqui nós temos o limite superior de controle e o limite inferior de controle. Esses limites são calculados com uma distância de 3 desvios padrões a partir da média. 3 desvios padrões para mais, 3 desvios padrões para menos. E essa carta de controle, ela consiste em verificar se os dados estão seguindo o padrão de controle exigido ou não. Num processo em que os dados sejam normais, espera que os dados orbitem a média. Então, qualquer coisa que seja diferente desse padrão é algo que pode está indicando uma mudança no seu processo. E se você tem uma mudança no processo, você precisa verificar. Nesse caso aqui, foi feito um teste de controle e esse teste ele falhou em 3 pontos. Ele falhou no teste 1, fora dos limites de controle, a observação 30. Então, ele está falando que esse ponto aqui está fora dos limites de controle. Isso é uma falha, é um teste que ele falhou. Então, a partir disso, você deve identificar qual é esse ponto e verificar se é uma causa especial ou não. Lembrando que ainda há uma possibilidade de você ter um ponto no seu processo que esteja fora dos limites de especificação. Há uma probabilidade de 99,37% dos pontos estarem dentro, mas ainda há uma probabilidade, ainda que pequena, desse ponto estar fora. Então, não significa que ele é um ponto fora de controle. Você precisa identificar e verificar quais são essa causa e se há uma causa especial. Um outro teste que ele falhou é uma mudança de média. Ele verificou que existe um grupo nesse processo que mudou a média, ou seja, são 9 pontos acima da média. Então, quer dizer, um processo normal, esses dados deveriam orbitar a média. Então, se nós temos 9 pontos acima da média, nós precisamos identificar por que esses 9 pontos ficaram acima da média e tratar para que eles voltem ao controle. Para cada tipo de dado que você está coletando, existe um tipo de carta de controle diferente. Mas como você deve saber qual carta de controle usar? Então, se você tiver dados contínuos, você precisa verificar se eles não são coletados em subgrupos ou são coletados em subgrupos. Se eles não forem coletados em subgrupos, você vai usar a carta IAM, que é a carta que nós utilizamos aqui. Se eles são coletados em subgrupos, você vai precisar verificar se o tamanho do subgrupo é menor ou igual a 8 ou maior ou igual a 8. Se ele for menor ou igual a 8, você vai usar a carta x/r. Se o tamanho do subgrupo for maior do que 8, você vai usar a carta x/s. Se os dados forem discretos, você precisa verificar se você está lidando com defeituosos ou defeitos. Para defeituosos, você vai usar a carta P, e para defeitos, você vai usar a carta U. Isso daqui vai depender do seu tipo de distribuição. Se você estiver utilizando uma distribuição binomial, você está falando de defeitos. Uma distribuição de Poisson, você está falando de. Se você estiver falando de uma distribuição binomial, você está falando de defeituosos. Uma distribuição de Poisson, você está falando de defeitos. E a partir do momento que você sabe a carta de controle que você vai usar e você coletou seus dados, você vai precisar fazer os testes de controle. Eu estou trazendo aqui os testes de controle mais comuns, que é um ponto fora dos limites de controle. Lembrando que os limites de controle para um processo normal são calculados 3 desvios padrões acima e menos 3 desvios padrões abaixo da média. O segundo teste é 9 pontos consecutivos do mesmo lado da média, ou seja, o seu processo ele mudou, houve uma mudança de média no seu processo. Um terceiro ponto são 6 pontos consecutivos, todos crescentes ou decrescentes. Quarto ponto, 14 pontos consecutivos alternando para cima e para baixo. Nesse caso aqui, você tem um super controle do seu processo. Ele está alternando para cima e para baixo. Então, o que você entende a partir desse teste? É que há um over control no seu processo. Você precisa identificar se o operador
ele tá a cada vez que você coleta um dado, ele calibra a máquina, ele calibra o processo. Então ele está calibrando demais o processo, talvez você deveria verificar isso. E a partir do momento que você tem a carta de controle, você vai poder fazer o seu OCAP, Out of Control Action Plan. Então, são os planos de ação para os processos fora de controle. Como que ele funciona? O objetivo é tomar ações rápidas quando identificado um processo fora de controle. Então, você já tem essas ações mapeadas. Para você fazer, você precisa identificar o processo, a etapa do processo, a carta de controle, o teste de controle e a ação a ser tomada caso haja uma falha no teste de controle. E um exemplo que eu coloquei aqui é de um processo de instalação de equipamentos, a etapa é na parte do cabeamento de dados, e o exemplo que eu dei aqui é o da carta P, que ela controla a quantidade de defeituosos em cabeamento de dados. O teste feito aqui, o teste que ele está falhando aqui é o teste 2, 9 pontos consecutivos do mesmo lado da linha central. Então, se houve isso aqui, houve uma mudança de média do processo. Qual ação deve ser feita caso o operador verifique que deu falha no teste 2? Verificar se está sendo executado o procedimento de limpeza. Então, o operador vai verificar na carta de controle se houve uma falha em um determinado teste, ele vai saber em qual teste que houve essa falha e vai saber qual a ação que ele deve tomar de imediato. Por isso que é importante você ter o OCAP.